Olá, boa noite, prazer em revê-lo novamente. Eu sou o professor Carlos Alberto, sou professor de infraestrutura de TI da Uniswan, né, dos cursos na modalidade EAD, dos cursos de redes e do curso de análise e desenvolvimento de sistema. A nossa disciplina que eu trago no nosso encontro é a disciplina de projeto e desempenho de redes, e esse é o nosso primeiro encontro coruja, tá bom? Está aqui conosco o Lúcio, né, que é uma figura sempre presente, que ó, abrilhanta muito esse momento, né? Porque é muito ruim estar sozinho. E o Lúcio está sempre aqui comigo. Mais uma vez, eu te agradeço, tá, Lúcio? Bom, então, pode falar. Valeu, mestre. Obrigado. Estamos juntos. De nada. O nosso tema é comunicação entre processos, né? Nós temos na camada de transporte três, três protocolos, que é o UDP, o TCP e o SCTP, né? O UDP e o TCP eles são muito badalados, né? Então, eu trago esse assunto porque quase não se fala no SCTP e ele possui algumas características interessantes. Então, fique comigo aí, tá? Então, qual é o objetivo? Que você compreenda os protocolos UDP, TCP e SCTP, que a gente consiga explorar a necessidade da camada de transporte para a comunicação entre os processos finais e discutir os desafios da comunicação entre processos e os métodos para resolvê-los. Esse é o nosso desafio, né? Então, como nós, todo encontro sobre rede, nós falamos que a rede funciona basicamente o quê? É uma pilha de protocolos, né? Ao qual a camada de baixo ela presta serviço para a camada de cima. Então, a finalidade da camada de transporte é exatamente como o nome diz: é transportar a informação do dispositivo de origem para o dispositivo de destino, né? E ela permite essa comunicação entre os processos finais. Aí eu te pergunto, Lúcio, por que é necessário uma camada específica para isso? É para não misturar, né? Nós temos sete camadas, né? A cada um faz o seu papel, né? É, então, é justamente para a questão de quê? Organização. Então, por isso que estão organizados tudo em camadas e nós temos uma camada específica para quê? Para transportar os dados, né, de forma organizada da origem para o destino, ok? Então, vamos começar falando sobre o UDP, né? O protocolo UDP, ele é um protocolo de comunicação sem conexão. O que que isso quer dizer, Lúcio? É que ele não fica aguardando a resposta, né? Ele envia e pronto, né? Não é porque qual é a característica da comunicação com conexão, né? A, 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 a comunicação com conexão, uma característica dela é a confirmação de que está tudo ok com o destino, né? Existe uma comunicação entre a origem e o destino, onde a origem ela só começa a transmitir os dados verdadeiramente quando está estabelecida a conexão, questão de velocidade de transmissão, caminho que vai passar, os dados, etc, etc, etc. Então, estabeleceu conexão, está tudo ok, aí a comunicação ela começa. Na sem conexão, não. É simplesmente pega e manda. Entendeu, Lúcio? A diferençazinha básica? Eu tenho dois Entendi, tipos entendi. de comunicação. A comunicação com conexão e a sem conexão, né? Então, o UDP, ele é um protocolo, né,
que tem essa característica de baixa latência e alta velocidade. Por isso que ele tem que ser sem conexão, né? Então, por ter essas características, né, ele não possui a garantia da entrega, né? E a ordem que os dados que os dados chegam, né? Então, é por isso que quando você está assistindo um vídeo, né, online, né, você percebe às vezes o quê? Uma falha em um ou mais frames, né? Às vezes uma falhazinha no áudio, né? Porque a característica do serviço que transporta esses dados, ele não garante a entrega e nem a forma como serão ordenados os dados. Ele simplesmente envia. Muito usado o quê? Em stream de vídeo, áudio, né? Jogos online. Ok, Lúcio? Ok, ok, entendi. Então, o UDP ele possui essas características. O TCP ele é exatamente o contrário. Ele é orientado à conexão, né? Então, ele, antes de começar o envio dos dados, né, ele faz todo um sincronismo com o destino, né? Aí para poder começar a enviar os dados. Então, ele possui campos que garante o quê? A entrega e a ordenação dos pacotes. Entendeu, Lúcio? Então, ou seja, ele é um protocolo que precisa ser usado, né, em situações em que a perda dos dados e a ordenação é algo assim crucial. Você não pode perder os dados, né? E também assim, aquela ordem tem que ser obedecida, né? Então ele possui mecanismos, né, que mesmo chegando fora de ordem no destino, ele vai e pega e ordena ali na camada de transporte, né? E envia para a camada de cima. Porque, como eu falei para você, né? A camada de baixo presta serviço para a camada de cima. Então, né? Você tem lá a camada de aplicação, né? Na origem, né? Então, você tem lá o aplicativo que interage com o usuário, seja um aplicativo de streaming, no caso do UDP, seja um correio eletrônico, né? Uma transferência de arquivo, né? Então, eu preciso, né, garantir essa entrega e a ordenação de pacote, né? E também o quê? A possível recuperação de pacotes perdidos. Então, se o pacote é desviado, o que o serviço proporciona, Lúcio? Ele pede, de novo, para o computador, o host de destino, ele faz a solicitação, né, ao host de origem, né, ó, perdi tal e tal pacote, porque ele possui campos, né, ali que permite esse controle e essa gerência. Ok, Lúcio? E solicita o reenvio ou não? Simplesmente perde e desconecta. Não, ele perde e ele solicita o reenvio. Ah, Porque como ele faz, entendi. assim, porque ele possui campos, né, que são preenchidos com informações que quando ele monta, opa, tá faltando um. Então ele vai e solicita de novo a origem, né, que reenvia aquele que está faltando. Até completar direitinho e fechar. Exatamente. Por isso que ele possui essas características. Ele é uma comunicação confiável. Por quê? Ele possui controle de fluxo e recuperação de pacotes perdidos. Muito usado o quê? Em navegação web, transferência de arquivos, etc, etc, etc. Ok? Entendi, entendi. Bom, o protocolo que eu trago,
de novo, é um que não é muito conhecido, que é o SCTP, é de Stream Control Transmission Protocol, né? Então, ele combina as, as características do UDP e do TCP, ou seja, ele é mais veloz do que o TCP e ele possui, né, as principais seguranças que o TCP possui. Então, né, ele possui uma resistência à falha na rede que o UDP não possui, né? E, e nós usamos em que situação? Em sistemas críticos e telecomunicações. Ok, Lúcio? Em sistema crítico, ou seja, ele não seria mais confiável do que o TCP, não, né? Não, ele não é mais confiável, tá? Mas ele combina o que é de melhor nos dois mundos. Ele é mais veloz que o TCP, mas ele é menos veloz que o UDP. Por quê? Porque ele possui, né, algumas características do TCP, que é a questão de confirmação de dados, né? Então, em situações que requer velocidade e a confirmação de informações importantes, né, você usa esse SCTP, entendeu, Lúcio? Entendi, entendi. Então, o objetivo dele é esse, tá? Bom, é, é, ele, antes da gente acabar aí, eu vou falar também do protocolo, né? Aqui está falando tanto no TCP quanto lá no ACP, no SCTP, né? Ele está falando sobre navegação web, né? Então, né, é, é, essa, essa, essa navegação web, o Lúcio, Oi. ela acontece pelo protocolo de recuperação de arquivo, tá? Que é o HTTP. Então, né, lá em Maricá, eu estou dando aula de programação web, né? Então, o aluno está fazendo lá a paginazinha dele em HTML, né? Ele, ele normalmente ele chama os coleguinhas para poder ver o que ele fez. Aí me perguntaram uma vez, professor, como é que eu faço para que os outros vejam no seu próprio computador? Aí você precisa ter o quê? Né? Você precisa transformar a sua máquina num servidor HTTP. Entendeu, Lúcio? Entendi. Então, para isso eu tenho que ter o quê? Aplicações específicas, como um serviço Apache, né? Então, aí você, lá no serviço, né, vem informando em qual pasta, né, no manual lá do Apache, né, no help lá da página do Apache, vem informando qual pasta específica você vai colocar a sua página web, o seu sistema web, né, para que os colegas, os computadores que estão no mesmo domínio de broadcast, tenham acesso àquela página web. Ok, Lúcio? Entendi, entendi. Então, é algo, é algo mais ou menos assim. Vou te mostrar aqui. Aqui no Packet Tracer, né, lá na nossa aulinha de servidores, nós colocamos alguns computadores, tá lembrado? Aham.
Nós colocamos alguns computadores, né? Se você reparar, eu tenho aqui esse carinha aqui, ó. Eu tenho esse carinha aqui, ó. Tá vendo? Server. Eu estou selecionado em dispositivos finais. Dispositivos finais embaixo, a primeira opção. E aqui do lado, server, tá vendo? Tô vendo. Então, servidor, tá? Eu vou colocar dois, eu vou explicar por quê, tá? Então, esse aqui vai ser o meu servidor web, que é o HTTP, e esse carinha vai ser quem? Vai ser o nosso servidor. Ai, vou tirar o zoom. E esse carinha vai ser o nosso servidor DNS. Já estudou sobre esses protocolos, já? Sim, o DNS transforma em IP, né, pá? Foi? Ele transforma o DNS em IP, né? Vamos ver isso na prática aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui um switchzinho qualquer, tá? Vou colocar um switch e vou ligar as cinco máquinas, né, uma com a outra. Ah, seu prego. Peguei a conexão errada. Fala um número IP que você gosta, Lúcio. É 192.10.168.0. 192.10.168. E esse aqui vai ser o 1, tá? Ponto 1/24. Então, vou só copiar e colar para os outros, tá? Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o final 2. Aqui vai ser o final 3. E aqui vai ser o quê? Final 4. Desculpa. Eu vou colocar os dois últimos hiperválidos aqui no servidor web. Aqui vai ser o 253 e o outro vai ser o 254. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar agora o endereço IP, aquilo que nós fizemos na aula passada. É 192.10.168.1, né? E aqui eu vou copiar e colar. Para andar mais rápido, vou tirar o zoom. Fazer a mesma coisa nos outros. Aqui é o final 2, final 3. Eu estou só copiando e colando. Aquela mensagem ali que ele está dizendo que já tem aquele endereço usado, é que eu confirmei antes de mudar. Agora, eu vou aqui no DNS. Desktop, IP Configuration. Aqui vai ser o 254. E aqui vai ser o 253.
barulho é esse aí, meu amigo? É que o vizinho aqui, quando sai os cachorros, o vizinho, o meu cachorro acorda e vai atrás. Ah, sim. Você não é vizinho do Márcio, não, né? Porque ele tem cachorro? Eu tenho um vizinho que é bagunceiro, rapaz, ele tá fazendo aniversário. Ele não é mole, não. É A mesmo. sorte que meu escritório, a minha casa é dessas irmãos Araújo, então, assim, é germinada, né? Então, atrás de mim é a casa do vizinho, né? O Márcio é meu vizinho do muro, então ele é do outro lado. Aqui do lado é a casa que minha casa é a casa que minha casa é colada. O vizinho, o dono anterior, o que que ele fez, Lúcio? Ele fez uma ampliação. Ele aumentou a casa 4 metros embaixo e mais 4 metros em cima. E levou até o muro. Então, cada um, a nossa casa, o nosso condomínio é um condomínio antigo, então são 25 metros por 9 por 2. Aí fica 4,5 para cada. Então, ele pegou e levou até o muro. Então, meu quarto é 4 por 4,5. Aí, do lado da parede do Márcio, que é esse meu vizinho bagunceiro, eu tenho a minha colada aqui com o meu escritório, eu tenho uma suíte. Então, a acústica aqui é praticamente a prova de ruído, né? Porque a esquerda é a continuação da minha casa, o banheiro social e o restante da casa, né? Então, assim, eu fico assim imune à bagunça que ele faz. Bom, mas voltando aqui. É, eu moro em apartamento, aí não tem jeito. Ah, rapaz, nem fala. Já tive um apartamento. Bom, qual é a proposta, Lúcio? Eu vou aqui buscar um exercício meu de HTML, um exercício qualquer, tá? Vou buscar aqui um exercício qualquer de HTML. Exercício 1. Ah, bom, eu vou pegar esse código aqui, ó. Vou abrir aqui o programa para mim copiar e colar, o VS Code. Você gosta de você gosta de HTML, Lúcio? Cara, eu já fiz esse curso também de HTML para começar a entender, né? Eu acho muito interessante, cara. Pô, eu comecei a entender, show de bola. Pra- O, o que que essa página web faz? Ela faz isso aqui, ó. Que na realidade eu gosto de dar aula de JavaScript porque contém recurso de programação. Eu não gosto muito de HTML não, mas eu preciso usar o HTML para poder falar para o meu aluno o que eu preciso falar com ele. Então, vou executar isso aqui para você ver ele funcionando. Ele abre esse formuláriozinho aqui, ó. Vou botar o seu nome aqui, ó. Tá dando para você ver aí? tá dando. Tá. Lúcio de quê? Lopes Mendes. Lopes Mendes. 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 Isso. Aí eu clico aqui no botão, o JavaScript entra em ação.
Tá lá, ó. Ok? Aham. Ah, Inverteu. é. Então eu vou jogar esse código nesse servidor web aqui, ó, tá? Então eu dei dois cliques no web e vou aqui em configuração, não, serviço, desculpa. Service, tá vendo aqui, ó? Aham. Aí eu vou clicar aqui no HTTP, tá vendo? Tô vendo? Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho esses arquivos aqui, ó. Eu vou mandar editar o index, vou apagar e colar, ok? Aham. Aí eu vou vir aqui em desktop, web browser, né? E escrevo index.html. Agora eu vou colocar o IP dele. Vocês lembram qual é o IP dele? 192, Ponto 168. 1, Não, é 10, 10, 10. é 10, né? 192.10.168. Ponto 168.253, não é isso? Isso. Ele também vai dar errado. Tá vendo aqui, ó? Ele mostrou aquele texto padrão. Por que que ele deu errado? Vamos ver isso agora, tá? Vou voltar aqui novamente. Service, HTML, o HTTP tá on. Eu vou apagar todos e vou deixar somente o index. Tá aqui, ó. Edit, Ctrl V e vou salvar. Eu acho que eu não lembro se eu salvei. Agora Eu vamos acho lá, que não. desktop, web browser, URL 192.168. Não, Bom, 10, 10, 10, 10. sim, 10.168.253. Tá lá, ó. Eu também poderia colocar 127.0.0.1. Viu aqui o que eu fiz aqui, ó? Repetindo, ó. Fechei, web browser. O que que eu fiz aqui, Lúcio? Não sei se você sabia disso. Não, não. Ah, você botou o IP local aí. Esse é o endereço de loopback, muito usado em programação. É igual a palavra reservada localhost. Doente, Localhost, localhost. é igualzinho localhost. É porque você está nele, né? Exatamente. Qual o objetivo disso, Lúcio? Vamos assim, vamos pensar como um programador. Qual é o objetivo disso? É, no desenvolvimento a gente usa muito disso quando está desenvolvendo o próprio computador, a gente usa no localhost, faz no localhost. E quando você precisa mudar de máquina, você não precisa se preocupar com IP. Entendeu, Lúcio? Entendi. Tá? Bom, agora vamos. Tá rodando no próprio servidor web. Tá vendo? Estou no servidor web. Vamos aqui para o PC0. PC0, web browser, tá vendo? Estou no PC0 agora. PC0, então agora 92.168.10. É o contrário.
Meu Sysmac 10.168.253. Tá lá, ó. Ele enxergou lá, né? Exatamente. Então, então eu preciso, voltando àquela história que eu contei, aquele meu aluno que quer que os coleguinhas enxerguem a máquina dele, ele precisa ter instalado na sua máquina um serviço que transforme a máquina dele um servidor HTTP ou chamado de web. Ficou claro isso? Pô, muito claro, muito claro. Bom, pô, mas é, é muito complicado guardar o número IP. É muito complicado guardar o IP, né? Não seria interessante eu ter um, vou colocar um nome assim mais, ou uma palavra assim que seja mais fácil de lembrar? Entendeu, Lúcio? Entendi, entendi. Então, aí, Aí aí onde onde vai entra entrar o servidor isso, aí DNS? onde, porque tudo surge o quê? A partir da necessidade. Pô, guardar essa sequência de número é complexa. Pô, imagine quando o IPv6 realmente começar a entrar em produção. Entendeu? Pô, é ruim de decorar, né? Muito Pô, grande. se já é complexo aqui, então é aí onde entra o quê? O DNS. Então, nós vamos colocar esse carinha como DNS, ok? Então, eu vou vir aqui em Service. Aqui eu tenho DNS, tá vendo? Tô vendo? Né? DNS. Vou colocar um nome qualificado, né? Qual é o seu time, Lúcio? Flamengo? É mesmo? Aham. Tá falando pra me agradar, não, né? Então, aqui você coloca, né, o nome e embaixo o endereço. 192.10.253. Ponto. É 268, Não, faltou o 168. o Desculpa. meu. 168. Ponto. E eu tenho que tirar esse ponto aqui no finalzinho. Não tem. Isso. Então aqui agora eu vou mandar adicionar. Adicionei. Vou salvar primeiro, depois eu ligo. Salvei. E agora eu vou ligar. Ok? Pô, show. Então agora vamos colocar aqui no PC1 Flamengo. Que eu vou te adiantar que não vai funcionar. Eu botei Flamengo ou botei WW, não lembro. Deixa eu É voltar lá. Flamengo puro, Flamengo, Flamengo. Deixa eu botar WWW. DNS. Então, eu vou mudar aqui para www.flamengo.com. Mas, de qualquer maneira, não vai funcionar, né? Só porque eu estou com o meu lado fresco aflorado. Então, estou aqui no PC1, Web Browser. Vamos lá. www.flamengo.com.br. Eu vou copiar e colar porque eu não quero copiar, né? Eu não quero depois ter que digitar de novo. E vou dar Enter. Olha a mensagem que deu, o Lúcio. Ele está dizendo, Hostiname e resolvido. ele não foi resolvido, tá vendo? Aham. Ele não foi resolvido. Aí a minha pergunta, por que que não foi resolvido?
É que você mudou o nome lá com o servidor ligado, né? Não, não foi isso, não. Vamos ver como é que está a configuração do IP nessa estação aqui. Eu estou no PC1. Está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando? Está faltando eu colocar todas as máquinas apontando para o meu servidor DNS. Ah, o servidor DNS, tá 000. 192.10.168, o servidor DNS, ele é o 254, tá lembrado? Então, Entendi. qual é Ah, a então primeiro vai lá para o DNS para depois ir para o ou seja, as 253, né? máquinas, quando eu tenho isso aqui configurado, as máquinas vão caçar o DNS e o DNS joga ele para o Pô, beleza, cara. servidor web, entendeu? Entendi, Entendeu a lógica da coisa? Então agora entendi. sim, Ctrl V, tá lá, ó, Beleza. beleza? Então, o PC zero, ele não vai funcionar, por quê? Porque eu ainda não configurei. Mesma linha de raciocínio, ó. Vou lá no web browser, vou jogar lá, só para você ver que eu preciso fazer isso um a um. Então, quando você tem, no meu laboratório aqui, é poucas máquinas. Pô, imagine assim, numa, numa, num açaí da vida. Vai lá no açaí, quantas máquinas tem, né? Então, é onde entra o servidor, o servidor DHCP, de Dynamic Ah, Name Theory, DHCP, Que, né? que sempre vai É, cair sempre no HTTP, né? nesse caso, não, olha só, vou chegar lá. É, aqui, agora eu vou botar aqui no IP Configuration o tal do servidor DNS Server, que é o 192.168, não, casa é 10, né? 10.168.254. Aí mesmo agora vai funcionar. Ou seja, eu preciso fazer isso em todas as máquinas. A minha pergunta foi, né? Pô, vou ter que. No caso aqui, são só 5 máquinas. Beleza. E Funcionou. funcionou. E numa situação que eu tenho centenas de máquinas, fazer isso manualmente é complicado, tá? Então, é onde o valor da mão de obra aumenta, né? Então, Lúcio, você sabendo configurar esses serviços, né? Aqui, ó, esse carinha aqui, ó, é, é, DHCP significa Dynamic Host Control Protocolo, ou seja, é, é um protocolo, né, de controle de hosts dinâmicos. Entendeu, Lúcio? Entendi. Então, então, quando você. Aqui, nosso tempo não vai dar, né? Já falta, já estou quase encerrando aqui, né? Mas eu precisaria ter um terceiro servidor, né, que prestasse esse serviço de HCP e todas as máquinas locais, ela estaria com essa opção de HCP ativada. Entendeu, Lúcio? Então, o padrão, quando você instala o Windows, não é o IP estático está ativado. O que vem ativado é o quê? É o DHCP. Por quê? Aí o que Ente- acontece? A partir do momento que está ativado, quando
liga a máquina e os serviços são levantados, a estação ela manda uma mensagem de broadcast para a rede. Tem servidor de HCP? Ela aguarda alguns milissegundos. Não obteve resposta, ela automaticamente elege um IP qualquer para que a máquina funcione normalmente. Tem que ter um endereço IP, né? Tendo, aí começa o que a gente acabou de ver hoje sobre o protocolo TCP, né? Essa requisição, né? Ele vai fazer uma comunicação com o servidor até ele receber toda a configuração, essa configuração que nós acabamos de fazer. Entendeu? Então, nós temos um serviço que faz isso que eu acabei de fazer para você. Ok, Lúcio? Entendi. Beleza, meu amigo? Então, a gente vai parar por aqui, tá bom? Beleza. Muito obrigado pela sua participação, né? Espero ter sanado suas dúvidas sobre o protocolo UDP, a, o TCP e o STCP, né? Então, aí aproveitei de lambuja, como a gente acabou rápido, né? Eu aproveitei para falar também sobre o protocolo HTTP e o DNS também, que não deixa de ser um protocolo. Ok, meu amigo? Beleza, pô, beleza. Deu para aprender Valeu. bastante. Não esquece de fazer a avaliação do nosso encontro, tá bom? Vou fazer. Tu vai assistir o próximo? O próximo ainda não sei onde está marcado ainda. Deixa eu ver a matéria aqui, deixa eu ver, deixa eu consultar aqui, que eu também estou meio perdido. Eu perdi o rede de alta disponibilidade, Poxa, mas eu assisti gravado. sim. Mas é bom ao vivo, que aí você faz perguntas, né? É, participa, né? O próximo é sistemas operacionais. Ah, esse eu já fiz. Sim. Então tá bom, então, meu amigo. É. Muito Tá bom. obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço, professor. Deixa eu cancelar aqui a gravação, porque eu acabei não cancelando a gravação. Ih, não cancela não? Então, um forte abraço aí quem está me assistindo. Até a próxima, tá bom? Valeu.